seja muito bem-vindo ao JR Business. Simplificar é multiplicar e menos planilhas, mais eficiência são alguns dos lemas da Conta Simples. A fintech, que se define como a nova era da gestão de despesas corporativas, nasceu em 2019 com o propósito de simplificar o controle financeiro das empresas, dando mais autonomia para as equipes. É com muito prazer que a gente recebe hoje aqui no JR Business o Rodrigo Tonini, que é cofundador e CEO da Conta Simples. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu agradeço o convite, prazer bater esse papo aqui. Antes dessa conversa, te lembro que o JR Business fica disponível nas plataformas digitais da Record, tem em versão podcast e você, claro, pode acompanhar pela Record News também. Rodrigo, você costuma dizer que a Conta Simples nasceu de uma dor pessoal. Como é que foi esse início aí? Nasceu. Bom, a gente estava em 2018, tinha uma outra startup, uma outra fintech, começando a relação ali da empresa, organizar as finanças, as movimentações. E a gente, obviamente, tinha que ter uma conta num banco para receber dinheiro de cliente, pagar funcionário, fazer os investimentos. E a gente teve uma experiência muito catastrófica, para usar uma palavra aqui que representa o que a gente viveu ali. Desde a abertura da conta, a relação com o produto, o acesso aos produtos que a gente precisava, a gente sempre tinha muitas barreiras. E um produto específico que a gente não tinha acesso na época era o cartão corporativo. E quando uma empresa, uma startup está começando, é muito comum ter que comprar, pagar por anúncios ou pagar por um software, pagar pela cloud que usa e não ter um cartão corporativo para fazer esse tipo de pagamento. E eu falei, não é possível que todos os empreendedores, empresários, empresárias estão sofrendo com esse tipo de dor, né, na experiência com o banco. Porque, no final do dia, 30% do PIB brasileiro passa pela mão das PMEs. Eu falei, não é possível que está todo mundo com essa dor. E aí a gente começou a estudar esse caminho e essa outra startup acabou não tendo sua veia de crescimento, a gente não conseguiu escalar. Eu falei, tem uma oportunidade para a gente atacar essa dor que muitos empresários passam quando a relação é com o banco. E a gente começou pensando muito em reconstruir toda a experiência que uma empresa poderia ter com um banco digital. E naquela época, os bancos digitais para a pessoa física já estavam com uma certa relevância, né? Acho que no começo, quando surgiram, tinha um ceticismo, se era confiável ou não. Em 2019, ali já estava mais... o mercado já confiava mais. E a gente falou, vamos fazer isso para pessoa jurídica, para PMEs. E a gente começou, e aí o primeiro produto que a gente focou foi o cartão corporativo, e aí de lá a gente foi construindo muitas outras coisas que surgiu e tornou o que a Conta Simples é hoje. Esse mercado de cartões corporativos ainda não é muito explorado no Brasil, né? Como é que você enxerga o potencial desse setor? Não é explorado, é um setor que tem muita oportunidade por alguns motivos, né? O cartão corporativo, ele nada mais é do que uma transação muito mais segura quando você pensa do ponto de vista de regras de segurança, de fraude, de liberação de crédito, né? Então o cartão acaba sendo um instrumento muito fácil para fazer esse tipo de transação. De um outro lado, quando a gente olha o espaço de pagamentos entre empresas, 2% só dos pagamentos entre empresas, esse é um estudo da Visa, são feitos por cartão corporativo, né? Então 98% dos pagamentos entre empresas ainda são feitos via dinheiro, boleto, TED, agora o Pix entrou muito forte, né? O Pix acaba sendo um instrumento também agora muito utilizado. Mas o cartão, ele ainda são só 2%, porque tem uma ponta que precisa receber, a outra que precisa ter o acesso ao cartão. E no final do dia, poucas empresas tinham acesso a cartão corporativo até então, né? Nas soluções dos bancos tradicionais, esse era um produto que os bancos não tinham e não tentavam dar muita ênfase. E quando a gente entrou nesse mercado, a gente decidiu atacar justamente esse acesso, dar acesso a cartão corporativo para as empresas. E muito bom porque o cartão, ele é um instrumento não só de pagamento, mas de controle, de gestão, porque você consegue pelo cartão criar regras de uso, teto de gasto, definir centro de custo. E essas informações todas depois se tornam informações que vão para a parte da gestão da despesa e não só do pagamento. E o cartão permite que a gente consiga fazer isso. Então por isso que eu falo que tem muita oportunidade no cartão e é um mercado ainda a ser muito explorado. E como é que tem sido essa trajetória da empresa desde 2019? Tem sido uma trajetória de muito crescimento, muito trabalho, né? Dando em alguns números. A gente começou a empresa em 2019, passado um pouco mais de 6 anos de operação, nós somos um time já de mais de 300 pessoas, atendemos mais de 35 mil CNPJs no Brasil. Por ano a gente movimenta, estamos aproximando da casa dos 30 bilhões de reais de movimentação por ano. E a gente também, como uma startup, passou por algumas rodadas de investimento, né? Então a gente trouxe investidores tanto brasileiros quanto investidores dos Estados Unidos. Então, na nossa trajetória, a gente fez algumas rodadas que já somam aí de capital levantado em rodada de investimento mais de 350 milhões de reais.
Então, esse dinheiro também ajudou, né, esse capital ajudou a gente a acelerar o crescimento, a trazer inovação mais rápida, conseguir atender cada vez mais clientes. Então, assim, foram um pouco mais de 6 anos de operação, mas de muito trabalho, muito crescimento e, mais do que isso, muito impacto para as empresas, né? A gente tem vários cases de empreendedores, empresas que começaram a utilizar a gente, conseguiram escalar o negócio e a empresa de forma muito mais rápida, com muito mais controle, e a gente acaba sendo um pilar de potencialização dessas empresas. E isso é do nosso propósito. Quando a gente começou a Conta Simples, a gente via o banco tradicional, como era, mais uma barreira na vida do empreendedor. Assim como o empreendedor já enfrenta várias, né? E a gente vê que o banco era mais uma. A gente falava, não, o empreendedor pode ter algumas barreiras, mas o banco tem que ser um pilar de potencialização, tem que ser um pilar de crescimento. E a gente se posicionou assim, então tem muito case também de clientes nossos crescendo com a gente, que é um motivo de orgulho. E recentemente vocês lançaram um programa muito bacana, né? Que é o programa Viaja Simples, voltado aí para o mercado no setor de viagens corporativas. Como é que ele funciona? Boa. A gente descobriu esse setor operando com algumas empresas, agências de turismo, empresas que vendem passagens aéreas, hotéis para outras empresas. E a gente percebeu que esse é um mercado muito pulverizado, né? Um mercado que movimenta muito dinheiro. Então, tem um estudo também da Visa que estima que o mercado de turismo no Brasil vai movimentar em 2025 30 bilhões de dólares, né? Turismo corporativo e turismo pessoal. E muito desse movimento da compra de passagem, da compra de hotel, é feito por agências. E são diversas agências, né? Tem as agências online, tem as agências físicas. E qual que é a dor dessas agências? Na compra da passagem de um cliente ou na compra de um hotel, essa agência depois precisa fazer a conciliação daquela transação para fazer o fechamento contábil da agência, mas também cobrar o cliente daquela compra que ela fez, conseguir averiguar qual foi o preço, conseguir fazer a conciliação de forma adequada. Então, imagina que se não tem uma ferramenta de gestão no pagamento que já integra na conciliação, isso tem uma dor muito grande no dia a dia, né? Então é muito comum uma agência que não tem uma ferramenta ou acesso a um cartão acabar tendo uma dificuldade muito grande nessa gestão. Então a gente falou, aqui tem uma dor muito grande, que o produto que a gente criou, que não foi exclusivamente pensando nesse setor, a gente poderia atender também esse setor. Então a gente lançou o programa Viaja Simples, a gente destinou já, tem uma linha aprovada de mais de 150 milhões de reais só para esse setor, só para esse canal, e a nossa ideia é fomentar não só o crédito e os pagamentos, mas também a gestão dessas despesas, dessas movimentações no setor de turismo. Agora, Rodrigo, como você enxerga a maturidade do ecossistema das fintechs no Brasil hoje? A gente pensando nesse mercado e também nos bancos, né, que entram em competição com os bancos. Boa. Eu gosto de falar que a gente, como brasileiro, às vezes tem um pouco de síndrome do vira-lata, né? A gente acha que no Brasil nada funciona, nada dá certo. Mas se eu puder levantar uma bandeira aqui, sendo um empreendedor no setor de fintech, é que o espaço de fintech e de mercado financeiro no Brasil como um todo é um espaço muito maduro e muito evoluído. A gente tem N exemplos, né? Então as próprias fintechs aqui no Brasil acabam sendo fintechs que se tornam benchmarks globais para outras empresas virem aqui olhar o que a gente está fazendo. O Banco Central tem um papel também muito importante nesse fomento da inovação dentro desse setor, porque o Banco Central consegue passar uma confiança para o setor financeiro com as regras e as políticas que ele aloca no mercado, mas também com as licenças que ele acaba permitindo com que empresas que não são bancos peguem essas licenças e comecem a ofertar produtos financeiros que sem ser um banco, né? Isso traz mais agilidade, mais inovação. Onde que é o benefício final? No consumidor. Seja uma pessoa jurídica, que é o nosso caso, que a gente atende só empresas, ou seja, pessoa física. Então, quando a gente olha, e aí começa a inovar com as tecnologias, né? Os Banking as a Service, as soluções de infraestrutura bancária. Quando a gente vai vendo toda essa conjuntura, o Brasil está muito à frente de muitos países, inclusive dos Estados Unidos, né? Inclusive os Estados Unidos. Então, o Pix, por exemplo, que é um método de pagamento, né? Que todo brasileiro hoje que tem uma conta usa Pix. Hoje, por exemplo, o Banco Central americano vem no Brasil para fazer estudos, para entender como que o Brasil criou o Pix para replicar para fazer isso nos Estados Unidos, né? Virou um exemplo. Virou um né, exemplo. Então, uma transação financeira, um pagamento nos Estados Unidos leva muito mais tempo, é muito mais burocrático do que uma transação no Brasil, né? Então, o Brasil é um país que tem assim, um repertório, né, de tecnologia no setor financeiro muito grande e, obviamente, a gente também tem que ficar muito atento com os temas de segurança, com os temas, né, de prevenção à fraude, que a gente também tem critérios muito rígidos que o próprio Banco Central e outros reguladores colocam que a gente precisa seguir. Isso também passa confiança para o setor, mas a gente precisa sempre à frente de todo esse ecossistema. E esse é um setor que
utiliza bastante tecnologia, depende muito da tecnologia, né, para funcionar, para evoluir, enfim. A inteligência artificial, eu imagino que esteja bastante inserida já no dia a dia das fintechs e da Conta Simples também. Conta um pouquinho pra gente. Muito inserido. Inteligência artificial não é mais um se, o que vai acontecer, assim, já é uma realidade para todo mundo, né? E a gente entende inteligência artificial de 2 ângulos, né? O primeiro ângulo é como que a inteligência artificial faz com que a gente, como empresa, se torne mais eficiente. Então, como que a gente consegue melhorar a experiência de desenvolvimento do nosso time, a velocidade que a gente consegue lançar novas soluções, como que o nosso time opera dentro da empresa de forma mais rápida, mais ágil. Então, esse é um lado, eficiência dentro da empresa. O outro lado é a inteligência artificial no valor sendo entregue no produto para o cliente, né? E aí, inteligência artificial, a matéria-prima de uma AI, de uma IA, é dado. E a gente, como uma empresa do D0, sendo uma empresa de tecnologia, o que a gente mais tem é dado. Então, a gente começa a utilizar todos esses dados para construir soluções de inteligência artificial em cima da nossa camada de software para o cliente. Então, te dou 2 exemplos aqui. No pilar do software, a gente tem um módulo que é o módulo que a gente chama de inteligência, né, de acompanhamento, que nada mais é do que a gente dar relatórios, gráficos, dashboards para as empresas acompanharem os movimentos, as despesas de forma intuitiva, com vários filtros. A gente criou uma AI em cima desses dashboards, que a empresa consegue conversar com a AI e perguntar qual que foi o centro de custo que mais aumentou a despesa no último mês, qual cartão eu deveria prestar atenção, qual colaborador fugiu da política, e essa AI já devolve essa informação. Então, essa, por exemplo, é uma inteligência que a gente está construindo. A outra é na parte mais de agentes, né, de contas a pagar, por exemplo. A gente pegar uma nota fiscal que foi emitida contra a empresa, que precisa ser paga, então um agente de AI que vai lá e paga essa nota fiscal, já concilia isso no extrato e já manda isso para a contabilidade totalmente controlado e contabilizado. Então, isso, por exemplo, é um outro exemplo que a AI permite fazer. Então, a gente está investindo bastante nisso, porque eu falo que a gente tem que ser pioneiro. A inteligência artificial é uma onda, é uma coisa que está todo mundo falando. Eu falo, a gente tem que pegar uma prancha e tentar surfar essa onda. E o quesito segurança? Porque essa é uma grande preocupação quando a gente fala em transação financeira, né? Como é que vocês investem nisso, as medidas que vocês adotam para garantir segurança para os clientes? Excelente pergunta. Então, a gente, por ser uma empresa que já passou por rodadas de investimento, a gente tem uma licença do Banco Central, a gente tem todo um processo de auditoria, diligência que esses envolvidos olham e prezam que a gente tem um sistema de segurança robusto, né? Então, a gente tem um time não só de segurança, mas de prevenção à fraude, que a gente investe bastante. Esse foi um dos primeiros times que eu comecei a montar quando a empresa começou a escalar e sair lá de uma startup pequenininha para uma startup com uma certa musculatura. Porque, no final do dia, a gente está lidando com o dinheiro do nosso cliente, né? E o dinheiro do empreendedor, do empresário que está lá lutando, está lá... E eu falei, a gente não quer ser mais uma barreira, a gente quer ser uma alavanca. E como alavanca, eu não posso criar um sistema que não tenha segurança ou que não preze pelo dinheiro do meu cliente. Então, a gente investe muito nesse sistema e o desafio é experiência com segurança. Como que a gente dá uma experiência fluida, sem fricção, sem as barreiras que o cliente às vezes espera, mas garantindo que no final do dia o dinheiro dele vai estar seguro. Então, a gente segue todas as regras e todos os quesitos que o Banco Central exige, que isso é óbvio, mas a gente vai além, a gente pensa sempre como que a gente pode estar criando sistemas além daquilo que é o regulatório, aquilo que é o básico, vamos chamar assim. Então, a gente tem um time que a gente investe bastante nessa frente. Eu tenho orgulho de falar que a Conta Simples sempre prezou muito pelo dinheiro dos nossos clientes e os clientes reconhecem isso, né, na confiança que depositam na solução e quando usam a gente. E qual é o principal desafio da empresa que você enxerga aí no dia a dia? O principal desafio eu vejo que é a gente conseguir crescer e inovar cada vez mais, trazer mais inovação, mas hoje já tendo uma solução que tem um core muito bem desenvolvido e que atende também dá sustentação para esse core que a gente construiu, né? Que está muito na parte das despesas corporativas, dos cartões corporativos, do banco, mas a gente está cada vez mais pensando como que a gente complementa com outras ofertas, seja de crédito, seja de investimento, seja de seguro. Então, esse balanço, né, numa empresa de alto crescimento, de muita velocidade, é inovar com agilidade, preservando e sustentando um core de uma maneira que a gente consiga não tirar o olho daquilo que é o mais importante para o nosso cliente. Então, esse balanço entre inovar com preservar o core é um desafio constante. Rodrigo, eu quero saber o seguinte, no mercado tão competitivo, a experiência que vocês proporcionam para o usuário faz toda a diferença, né? Sim. Quais são as apostas da Conta Simples para fidelizar os clientes? Perfeito. A gente tem alguns pilares, né? Então, quando a gente pensa na solução financeira,
um pilar muito importante é o crédito, acesso ao crédito. E a gente pensa fazer o crédito não de uma forma tradicional, como qualquer outro banco faz. A gente pensa no crédito de uma forma contextualizada numa jornada. Então, seja para pagar um fornecedor, seja para pagar uma folha de pagamento, seja para um crédito de giro curto para conseguir fazer com que a empresa invista, às vezes, num maquinário, num próximo passo que a empresa quer dar. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é toda a experiência de produto e de uso da solução, que daí envolve muito design, de experiência, como que ele interage com o nosso sistema. Então, a gente tem tanto a solução do aplicativo quanto a solução do Internet Banking. Então, a experiência nessas duas plataformas tem que ser muito fluida, tem que ser muito fácil de usar, intuitiva. Então, a gente investe muito em design de produto para conseguir fazer isso acontecer. E a terceira é a parte funcional. Então, não adianta ter acesso a crédito, não adianta ter acesso a banco, não adianta ter um aplicativo, um sistema bonito, com experiências legais, mas se não for no usual, prático, né? Então a gente tem que ter praticidade no que a gente entrega. Então é de fato conseguir fazer com que as empresas façam uma boa gestão, integrem seu sistema, né, nos RPs que elas utilizam, se utilizam um RP, que elas consigam entender como fazer um pagamento de fornecedor de uma forma recorrente e deixar aquilo programado. Então tem que ter um uso prático, né? Unir esses três mundos é o nosso desafio como Conta Simples para trazer essa experiência para os clientes. Queria entender um pouquinho mais sobre a Conta Simples Global, que é com IOF zerado e aí desconto de 50%, é isso, nas tarifas? Exatamente. Explica isso pra gente. Exatamente. Esse foi um movimento que a gente lançou também esse ano. Esse ano está cheio de lançamento. A gente percebeu, um dos setores que a gente atende como empresa são empresas mais digitais, empresas que atuam no mundo online, vendendo produto, comprando ou pagando produtos, softwares internacionais. E muitas dessas empresas começaram a fazer uma migração da operação local no Brasil para começar a operar globalmente, né? E quando elas foram operar globalmente, elas não tinham uma solução parecida com a Conta Simples nas outras regiões que elas estavam começando a operar. E a gente começou a ver muitas empresas, de novo, né, construindo junto com a gente. Então, assim, pô, vocês poderiam ter uma solução, igual vocês fazem na Operação Brasil, para as operações que eu estou fazendo lá fora. E a gente foi entender que soluções que essas empresas estavam usando lá fora. E aí, as soluções lá fora eram caras, eram ineficientes, com experiências ruins. E a gente falou, vamos lançar uma solução que as empresas consigam operar igual operam no Brasil, só que globalmente. Só que o diferencial acaba sendo essa parte também de custo, né? Porque uma empresa que recebe de um fornecedor lá fora ou de um cliente lá fora e o dinheiro está lá fora e ela não necessariamente precisa trazer o dinheiro para o Brasil para pagar lá de novo, ela não precisa pagar IOF, não precisa fazer um câmbio, não precisa ter esse trabalho burocrático de trazer o dinheiro para voltar lá para fora. E aí a gente conseguiu trazer uma solução que as tarifas são muito mais reduzidas, o IOF não tem nesse caso, né, porque a empresa fatura lá fora e já usa lá fora, e aí isso acabou atendendo muitas das empresas. É uma operação que a gente lançou recentemente, já vem crescendo aí de forma bem exponencial. E você tem outros produtos muito interessantes também, né? Cartão Ouro, uns focados em lifestyle. Conta um pouquinho sobre essas outras opções de produtos bacanas que vocês oferecem. A gente, como banco digital, como uma solução de pagamento, a gente pretende não só dar um produto financeiro, uma experiência ali no uso, mas como que a gente entra no dia a dia desses empreendedores, né? E a gente percebeu que os cartões corporativos, ou nem o cartão corporativo, o cartão pessoa física, hoje tem uma inundação de benefícios, né? Então, todo cartão hoje consegue ter benefício de sala VIP, de acesso à sala de cinema, isso para pessoa física. E na pessoa jurídica, a gente percebeu que poucos bancos faziam soluções de benefício no cartão para os empresários, para os empreendedores. E a gente falou, vamos fazer algo nessa linha, que a gente consiga dar esses benefícios mais comuns que a gente vê, mas que a gente vá além dos benefícios só de acesso a alguma coisa. Vamos trazer um conceito de lifestyle. E aí a gente começou a perceber e entender o que alguns empreendedores ou empresários gostam. Então, em relação à viagem, em relação a ter um cartão, o cartão de ouro é um cartão de ouro maciço, que a gente entrega para empresas que movimentam até mais de 5 milhões de dólares na Conta Simples, e aí recebem um cartão de ouro maciço que tem acesso a grupos exclusivos de empresários, que tem acesso a mentorias exclusivas. Então, esse acesso à mentoria, esse acesso a grupos exclusivos acaba sendo um negócio até mais valorizado do que um acesso a uma sala VIP, por exemplo. Então, mas isso está vinculado ao lifestyle desses empresários, né? De conseguir e querer ter esse acesso. Então, a gente foi construindo nossa trilha de benefício vinculada a essas experiências. E o cartão de ouro é um passo dentro dessa régua. E todos esses produtos impactam a Conta Simples de que forma? E olhando para o futuro também, como deve impactar no futuro? Impactam de 2 ângulos. O primeiro, a gente consegue trazer cada vez mais prateleira de produto para os nossos clientes. Então, isso acaba gerando mais fidelização, isso acaba gerando mais
oportunidades de relacionamento que a gente possa ter com o cliente. E de um outro lado, do ponto de vista de marketing, isso também impacta num ponto de vista de negócio, né? De boca a boca, de viralidade, indicações. Então, empreendedores indicando para outros empreendedores, ou as pessoas postando dos cartões que a gente lança, que são cartões diferentes. A gente lançou agora recentemente um cartão premium, né? Que é um passo antes do de ouro, né? E a gente começa a ver os empreendedores postando isso em rede social, falando, agradecendo e elogiando. Então isso gera uma viralidade de marketing, né? Que hoje a rede social acaba sendo um espaço muito importante para trabalhar publicidade, só que de uma publicidade orgânica, uma publicidade que os nossos clientes fazem para a gente. E aí quando a gente entende que a gente nessa relação consegue fazer essa viralidade acontecer, isso acaba trazendo mais clientes para a gente. E vocês têm planos de expandir os negócios ou mesmo de integrar com outros mercados na América Latina? A gente pretende expandir, a gente está muito focado no Brasil. A nossa expansão no Brasil ela parte de 2 ângulos. Uma é de perfil de empresas, então a gente começou atendendo PMEs menores de 1, 2, 3 funcionários até 30, e mais recentemente a gente expandiu para empresas que tem mais de 50, 500 funcionários. Então a gente continua nessa expansão de tamanho de empresa para atender. E do outro ponto, de ponto de produto, né? Expansão de produto. Então a gente tem toda uma plataforma de banco, uma plataforma de gestão e crédito. E a gente quer cada vez mais dar acesso a crédito para as empresas e trazer essa prateleira. Do ponto de vista de geografia, né? Atender fora do Brasil e para outros países, a gente nem olha tanto isso ainda, porque quando a gente pensa em atender em outros mercados, a gente tem que lidar com outros reguladores, com outras jurisdições, com outras coisas que vão, na minha visão, trazer mais distração do que oportunidade. E no Brasil, é o que eu falei, a gente hoje atende 35 mil CNPJs. No Brasil tem 20 milhões de CNPJs. Então tem espaço aqui ainda bastante de sobra para a gente trabalhar, para a gente continuar construindo. Então o mercado brasileiro é um mercado ainda muito estratégico para a gente, que tem trabalho suficiente para os próximos anos. Conta um pouquinho da sua história, Rodrigo, né? Como você começou, tua trajetória até aqui? Boa, excelente pergunta. Eu gosto de falar que eu não tenho nem carteira de trabalho assinada, né? Eu tenho 30 anos de idade, eu saí da faculdade empreendendo, então eu vim do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Rio Claro, e aí jogava basquete, fui jogar basquete nos Estados Unidos, e aí larguei essa trajetória do esporte e fui buscar uma faculdade para fazer. Acabei vindo para São Paulo estudar administração, e durante a faculdade eu conheci outros estudantes que tinham a vontade de empreender também, de montar negócio, de abrir empresa. Eu costumo falar que a gente falava que empreender é tomar risco, né? Então abrir um CNPJ e pagar imposto, né? Se você não estiver tomando risco, emitindo nota fiscal, pagando imposto, você não está empreendendo. Você está tentando, acha que está empreendendo. E aí a gente uniu esse grupo e a gente tinha mentorias com vários empreendedores, empresários. E aí aquele negócio do empreendedorismo me pegou. Eu falei, nossa, eu acho que quando eu me formar, eu não quero trabalhar em empresa, eu não quero ir... E eu venho de uma família que meus pais trabalharam em empresa, que construíram carreira dentro de empresa. Então até dentro de casa foi um negócio que eu fui preparando, né, o terreno para fazer esse movimento. E antes de me formar, eu estava trabalhando numa consultoria estratégica, eu decidi me demitir da consultoria para começar a empreender no negócio que eu comentei no começo, que era também um fintech. E aí isso foi 2017 para 2018, e aí a gente começou, eu com meus sócios lá nessa trajetória, e depois migramos para montar a Conta Simples. Mas minha trajetória foi de esporte durante muito tempo, aí depois estudando, e aí logo depois de me formar já foi empreendendo. E o que a Conta Simples deve trazer de novidade aí nos próximos, não digo meses ainda de 2025, que a gente está no fim do ano já, sim, né? Mas, sei lá, 2026, o que vocês têm em mente? Com certeza, muita evolução no nosso produto, na nossa experiência de gestão, de software, como que a gente pode automatizar cada vez mais a jornada financeira das empresas, mas também numa experiência de banco. A gente está pensando cada vez mais prateleiras e produtos de banco que a gente pode ofertar para os empreendedores e para os empresários aqui no Brasil, desde crédito, linhas de investimento, seguros. Então a gente olhando o horizonte dos próximos 2, 3 anos, a gente tem uma agenda muito focada nessa agenda de prateleira bancária de produtos para os nossos clientes. Então, e cada vez uma melhor experiência e uma proximidade grande com o mercado. Muito de explorar ainda, né, muito. Rodrigo? Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Muito legal o bate-papo, viu? A você, muito obrigada pela companhia. Você pode acompanhar todos os episódios do JR Business nas plataformas digitais da Record, em versão podcast e, claro, na Record News. Até a próxima.